Então, em casa, eu ensinei desejos ordenados, não desejos desordenados. Primeiro responsabilidade, depois prazer, ponto final. Primeiro shukudai, depois desenho, depois filme ilimitado. Desejos desordenados trazem a nós feridas. Por quê? A maioria dos desejos desordenados nós buscamos diante de prazer imediato. A compra do carro que você não poderia comprar, o passeio que não deveria fazer. Aí está sempre com o pé na jaca. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. É o seu descontrole, é a sua administração. É o seu desejo desorientado. Aí fica ofendido. Por quê? Porque é fulano que vai e eu que não posso ir. Aí fica vendo no Instagram todo mundo realizando e eu não. Aí se fere. Eu não sou chegado a coach, mas esse negócio vai cuidar da sua vida é muito sério. Porque no final das contas, quem está lá na dor é você. Quem está lá na situação é você. Aí é homens que não conseguem parar em um emprego. Eu não consigo entender isso. Eu fico pensando, meu Deus, como não consegue? Não é possível, eu sou empregador. Eu não fico mandando embora nego cada um mês, não, hein? Mas exige meta, trabalho, responsabilidade. Agora, o que faz um cara mandar gente embora? Sabe o que faz? É ir para a praia e não ir para o trabalho, só pode. Aí depois fica chateado que não tem condição, porque desencadeia vários problemas. Aí o culpado é a igreja, o culpado é o irmão, não dá atenção. Aí discipulador torna a ser culpado porque não dá atenção. Ei, discipulador não é seu pai, não é sua mãe. Discipulador não é responsável pela sua vida administrativa, não. Pela sua vida física. O discipulador, ele aconselha segundo a palavra, ele ora por você, põe a mão na sua cabeça. Mas seu casamento é sua responsabilidade. Você gerou filhos, agora, meu filho, fica acordado alimentando eles. Quem foi que botou uma arma na tua cabeça e falou assim, faz filhos? Então a gente tem que cuidar do quê? Dos desejos de prazer imediato. Não pode viajar, não vai. Não tem condição de ter carro placa branca, tem amarelo. Eu já fiz isso. Porque depois desencadeia as ofensas, aí você fica se ferindo. E o diabo toma proveito, toma ou não toma? Quer ver só? Quantos casais aqui já brigou por causa de dinheiro? Só a Nicole, mais nenhum. Porque é o seguinte, meu irmão, nós estamos na churrascaria, tá todo mundo sorrindo. Depois não tem conversa, recai sobre o homem. Amor, você não pagou a conta? Mas você sabe que a gente foi lá no e eu passei o cartão para nós lá comer. Você lembra? Não, eu sei, mas vai ter que pagar a conta. Aí vai assim, mas tem que pagar a conta. Aí o tempo fecha, os dias também se prolongam, férias. Mas foi por causa de quê? Por causa de não tem conversa. Desejos desenfreados, desorganizados, geram feridas. Ninguém conseguia parar o gadareno. Tentavam controlar a mente dele, tentavam sentar ele, tentavam vestir ele, tentavam alinhar. Já viu gente que conversa com a pessoa não vai. O seu gadareno vai soltando agora a legião de Roma, vai soltando a religião espiritual. Por quê? Porque a pessoa é incontrolável. Você conversa, você aconselha, você insiste. Incontrolável. Esposas, em nome de Jesus, entra agora em você um controle financeiro. Homens, em nome de Jesus, entra em você agora um controle financeiro. Porque Deus te deu ideia para prosperar, Deus te deu sabedoria para avançar, Deus te deu sabedoria para administrar. Você tem sobre você o Espírito Santo, que é o dono da ciência, a qual possuiu Daniel para ser governador, José para ser governador. Então entenda, Deus derrama sobre você sabedoria para administrar sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa e sua futura família. Diga amém. O terceiro, vontade própria. O que é vontade própria que te fere?
tem que ser do meu jeito. Quantas vezes eu escuto? Não, eu penso assim, pastor. Eu acho que é assim. Eu aprendi assim. A professora de ciência foi assim. O professor de geografia falou desse jeito. E a gente cria jeito. O meu. E aí, do seu jeito? Como é que tá? Como é que tá do seu jeito? Tem gente que fala assim, só vou fazer se for do meu. Sofre. Quem aqui falou assim, não, eu quero ser do meu jeito, sofreu? Olha lá, a Bruna levantou a mão falando ali, meu jeito. Ah, o meu jeito. Pastor, esse é o meu jeito. Tudo bem, é o seu jeito. Suas consequências, suas escolhas, seu futuro, tá tudo certo. Eu estou buscando diariamente entender qual é o jeito de Deus. Porque eu sei o que é um casamento sem Jesus, não é porque Jesus entrou e fez uma maravilha, não. Eu sei que é um casamento sendo do meu jeito. Eu sei o que é uma família sendo do meu jeito. Eu vi a minha família do jeito do meu pai. Eu vi minha família do jeito da minha mãe. Eu vi como que foi o jeito. E eu vejo o jeito hoje do meu pai. Eu vejo o jeito da minha mãe. Eu vejo o jeito do meu irmão. Eu vejo o jeito. Eu vejo o jeito das pessoas de maior idade, da idade maiores que a minha. Eu vejo o jeito. O jeito que fez. Eu sempre soube uma coisa. Se você não trabalhar dos 18 a 45 anos para você fazer o seu futuro, você vai ter que pagar dos 45 em diante tudo que você viveu dos 18 até 45. Ou você escolhe trabalhar nesse período para fazer o final, ou você curte esse período para você pagar no final. Não tem jeito. Conta tem que se pagar. Aí, não quero lhe ofender, mas você tem 20, 30 anos de Japão, nunca guardou dinheiro? Esse é o seu jeito. Dura. Ninguém tem culpa disso. Até se você fez sociedade e não deu certo, foi você que decidiu fazer. Até se você decidiu emprestar dinheiro, porque aqui, gente, tem coisa boa que não decassegue. Coração bom para prestar dinheiro. Mas também tem coisa boa aqui também. Tem gente que não paga. E é por isso que eu instruo a igreja, não empreste. Se você vai emprestar, sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Eu emprestei meu nome. Eu quase fui morto. E os legendários? Minha. Essa responsabilidade é? Minha. Que isso? Vontade própria. Meu jeito. Eu quero só fazer reflexão, porque eu não estou dizendo que o teu jeito está errado. Do teu jeito. Onde é que você está indo? Do seu jeito. Como está seu casamento? Do seu jeito. Como está sua paternidade? Já parou para perguntar para os seus filhos o que ele acha de você? Porque eu faço isso manutenção. Já parou para perguntar para a tua esposa o que ela acha de você? Como eu fiz, botei Joyce. Não sei se o marido vai ter coragem de fazer isso. Vou dar uma dica. Levei ela na cafeteria. Dei um café para ela do mais gostoso que ela gostava. Um dark lá do Starbucks. Chocolatado, bravo. Falei, tem que adoçar primeiro, porque eu vou fazer perguntas duras. Adocei ela. Viu, Cris? Eu adocei ela. E falei assim, Fê, eu quero que você fale para mim 3 defeitos que você vê em mim. Aí ela olhou assim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu não tenho certeza. Mas eu vou me segurar. Cara, ela falou, você tem certeza? E ela ficou assim, sabe, com o canudinho assim, ó. Você tem certeza? Eu já tinha uma estratégia para sair bem dessa parada, porque eu ia falar 3 defeitos e 3 qualidades. Falei, 3 defeitos. E ela me falou, gente, tipo assim,
As cadeiras começaram a sair. A mesa saiu. Eu ficando no vazio. Eu falei, na hora que ela falar o terceiro, o chão vai sair, eu vou descer. Ela falou o terceiro. E eu tentei assim dentro de mim falar. Mas isso não é bem assim. Mas não importa o que eu acho. Eu vi um psicólogo falando assim, se alguém te chamar de cavalo uma vez, ok. Chamar 2 vezes, começa a pensar. Mas chamou a terceira, procura o tratamento que você é um cavalo. E assim, se minha esposa fala 1, 2 coisas comigo, eu começo a refletir já. Eu falei, opa, peraí. Tenho que pensar. Viu, Jaime? Viu, Jaime? O menino está com sede, não temos laranja. Tô brincando. Eu tenho memória boa. Pergunta do seu jeito para tua esposa se ela assim, ela fica apaixonada do seu jeito. Pergunta. Pergunta agora não. Não quero briga agora. Mas fale para ela assim, amor, fala 3 coisas para mim que está errado em mim. Aí assim, ela fala assim, eu acho que você é muito estúpido, bruto. Deixa ela falar, você. Aí você, não sou não! Não sou não! Se você falar mais uma vez, ela sabe, né? É, dura verdade. É o gadareno que fica escondido. Com o meu jeito. E a esposa? Tem coragem de falar assim, amor, fala quais são os 3 defeitos? Ele vai falar 3 coisas. Ou, você não me procura na cama, você não faz comida e não me lava minha cueca. Não tem mais outra coisa. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Não tem outra coisa. Quem é que os homens aqui concordam comigo? Aí! Não tem outra coisa. Ou se fala demais. A gente não tem processador Intel 7 ponto pouco aí não. A gente não tem, velho. A mulher falou demais, começa a bugar. Meu Deus, sabe Tilt? Naquela época a gente jogava videogame, o Mega Drive. Aí tinha que soprar a fita. Aí, cara, tem que soprar minha cabeça. Porque ela começa, então, mano, não sei o quê. Daí ela tá aqui na igreja, depois ela já foi pra empresa, depois da empresa ela já voltou. Ela tá falando da viagem, não sei o quê. Espera! Bugou. Tem que tirar a fita e soprar. Olha lá, o irmão tá assim, meu irmão, é isso mesmo, hein, cara. Tá revelando mesmo, Deus tá falando verdadeiramente forte. E, meu irmão, elas têm necessidade de 5.000 palavras por dia. Por isso que mulher tem que ter amiga, velho, pra gastar com as amigas, depois sobra só um pouquinho pra nós. Por isso que é bom ter discipuladora. Liga lá, discipuladora então. A pastora fala que as irmãs ligam pra ela, fica 40, 1 hora no telefone. Rapaz, se o homem ficar assim, só se estiver resolvendo um pepino mesmo, uma situação. Aconselhamento, ó. Ela olha, ela mostra pra mim 1h30, 1h40, fala, Cê? E eu fico feliz, porque já gastou. Não vai semear em mim. Mulher, pergunta pro seu marido o que ele acha de você. Que deu meus irmãos lá de Minas. Pergunta, tenha coragem. Sai da vida automática, do acelero total, porque essa esposa, esse marido, esse irmão, esse amigo, viu, Maria? Pergunta para a Brenda quais são os seus defeitos. Tem um livro de liderança, 21 leis irrefutáveis da liderança, uma coisa assim. E aí lá ensina você perguntar para alguns amigos à sua volta, na prática, sobre a sua liderança. Meu irmão, de 100 que lê, 2 ou 1 pergunta. É muito difícil você perguntar o seu defeito, ninguém gosta de ouvir. Mas sem verdade, não tem? E por que a gente se fere no casamento? Por causa do meu. Aí tem pai que acha que tem que ser duro demais com os filhos. Tem pai que acha que tem que ser brutão. É o que mando. Aí, dá 19 anos de idade, a menina vai lá, arruma um cara, tchau. Esquece do pai. A gente tem que parar. Nós temos que parar. Aí a mãe quer controlar a vida do filho, da filha. Você é meu. E você vai trabalhar para me sustentar.
Escutem, pais, a Bíblia diz que aos pais e que a seus filhos, se você é mãe e pai que espera que teu filho pague suas contas, você é contrário à Bíblia. Não estou falando que ele não possa te ajudar, ele deve te ajudar. Mas a Bíblia diz que nós vamos ter que deixar herança. Claro que eu não advogo só herança, legado, mas sou eu que tenho que fazer um caminho para deixar para o meu filho. Não é eu aguardar a minha velhice para o meu filho poder me sustentar. Salvo o que aconteceu, não há problema o filho ajudar, não há problema. Mas você impor que o teu filho trabalhe e te dê o salário, isso aí é Satanás. Aí vai entrar um desejo voraz da pessoa sair de casa. Voraz. Porque ele está pensando no Skyline. Ele está pensando, entendeu? Nas bolsas da Guess e outra coisa. Então, limitação. Ó, tu vai ajudar com tanto para ensinar a moralidade de ser alguém que contribui e honra. Mas você tomar, está errado. Por isso a gente tem que refletir. Está sendo o meu jeito ou do jeito de Deus? Porque do jeito de Deus, a mulher se submete ao homem. Não embaixo, mas atrás, onde o homem protege ela e a ama. A pastora estava postando lá, eu li, viu? Eu vi, viu? Gostei da parte da responsabilidade da mulher. Ela estava postando sobre marido e papéis. Quando eu entrei na igreja, a minha esposa não queria ter filhos comigo. Por quê? Por causa da minha loucura. Do jeito que eu era. E ela falou de público, gente, tem coragem? Primeira vez que vai pregar na igreja, fala mal do marido desse jeito. Eu estava no altar, e ela falou assim, eu sei, dando testemunho e tal. E eu não tinha coragem, apontou, estava tocando baixo. Estava no altar com baixo na mão. Estava bem embaixo, mesmo, fiquei mais para baixo. Ela virou e falou assim, antes de Jesus, até hoje, eu não tinha coragem de ter filho com ele. Nossa, eu achava que eu era o cara, meu irmão. Que ela estava na minha, queria dar filhos para mim. Eu achava que era coisa ruim você achar que isso é alguma coisa. E aí ela falou isso, eu estava no baixo assim, eu soltei o baixo. E ela começou a chorar. Não tinha coragem. Porque o jeito dele, a loucura dele. E eu falava que ia andar de moto com meu filho, ia tomar uma. Eu falava tudo dessas loucuras. Eu que vou dar o primeiro cigarro para ele, entendeu? Para ele saber que meu pai fez isso comigo e parei de fumar. Nunca fumei. Eu achava que esse era o jeito. Até que deu certo. Quer dizer, cigarro deu certo. Mas eu achava que era desse jeito que eu tinha que ensinar meus filhos. Enquanto isso, a minha esposa não quer ter filho comigo. Ó, que loucura. Aí ela falou, mas agora eu sei o que Jesus fez na vida dele. Então, a partir de hoje, eu quero ter filhos com você, meu amor. Lindo, cheiroso. Essas coisas sou eu que estou inventando, não foi verdade. Mas... E ali eu comecei a chorar. Frustrado. Porque eu achava que do meu jeito eu era o cara. Do meu jeito dava certo. Sabe o que faz? Ainda bem que ela feriu e já curou, né? Mas ali era uma ferida que ia entrar em mim. Porque se ela falar isso em uma briga, pela minha escolha de ser o meu jeito, eu me feria. Tá cheio de gente se tacando na pedra. Tá cheio de pessoas se batendo na pedra. Tá cheio de pessoas se ferindo. E aí, colocando a responsabilidade em irmãos, igreja, pastor, para ser curado. Mas me diz, quem foi que conseguiu curar Gadareno? Não teve uma pessoa. É claro que é do lado de lá da Galileia, e era a cidade de Decápolis, era uma cidade onde criavam porco não podendo, uma cidade legal. Havia muitos lá desviados, judeus, tudo terrível. Não estava num ambiente muito bom gadareno. Porém, no entanto, todavia, entretanto. Você acha que alguém pode te ajudar? Nós, filhos de Deus e ministros do Evangelho, só podemos apontar o caminho. A quarta, para eu terminar. A idolatria de coisas. Toda pessoa que coloca coisas no lugar de pessoas ou coisas no lugar de Deus se fere. Tem gente que o carro está sempre quebrando, sabe por quê? Porque o seu carro está maior que seus filhos. As coisas estão maiores que a sua esposa. As coisas estão maiores que o seu marido. As coisas tomam lugar daquilo que é de extremo afeto por Deus. Corações e pessoas. Tem gente que idolatra filho. Depois tem filho, não existe mais irmãos, não existe mais igreja, não existe mais... Olha, eu já vi gente, tá? Olha o que eu vou dizer para vocês, a loucura. Casal que era estéril,
O filho nasceu, depois falava que assim, não dá para trazer na igreja, porque é o seguinte, vai ter tem gripe, tem não sei o quê, tem aquilo. Aí a pessoa começa a falar que não vai trazer o filho pequeno para a igreja, porque pode pegar gripe, influenza. Aí eu fico assim, ué, mas o Deus que tirou a esterilidade, E eu não consigo entender. Aí você fala com a pessoa, não, pastor, agora eu tenho que cuidar da minha família. Ah, Satanás, você está aqui rodeando. Por quê? Olha a loucura. Imagina se Deus pede o filho como fosse Isaac. Tem gente que chegou na igreja, não tinha casamento como eu, estava destruído. Aí conheceu Jesus, restaurou a família, restaurou o casamento, está tudo bem, agora vem para o culto de domingo, aí começa a falar assim, não, pastor, preciso ter tempo para minha família. Qual família? Aqui Jesus restaurou, construiu e trouxe essa realidade para você hoje? Por acaso não foi Ele que restaurou a sua casa, a sua família? Por acaso que não foi Ele, que ninguém conseguia vestir você, deixar você são? Por acaso não foi Ele, não? Ou você está achando que foi você mesmo? Porque a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos. Eu não me arrisco viver um casamento e uma família sem Jesus. Eu não arrisco cuidar dos meus filhos sem Jesus. Com Jesus, os filhos estão desviando. Com casa bíblica, nascidos no Evangelho, eles estão escolhendo o pecado. Imagina sem Jesus. Imagina um pai sem princípio. Eu levei tapa na cara por causa de falta de princípio da minha família, dos meus pais. Pais abandonaram os filhos, filhos abandonaram os pais, e tanto sofrimento familiar. Por quê? Porque princípios que regem o mundo espiritual e o mundo físico não estão estabelecidos. E Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras, pratica, esse é o homem prudente que edificou sua casa, não foi na praia, não foi na areia, foi na rocha. Porque todos aqueles que caem sobre a rocha serão feridos, mas todos aqueles que se plantam e constroem na rocha serão curados. E a rocha é Cristo. Então, meu irmão, será que as suas expectativas em pessoas não foi a questão da sua ferida? Será que desejos desordenados não foi a questão da sua ferida? Vontades próprias não foi desejo, não foi a responsabilidade, a responsável pela tua ferida, a idolatria das coisas? Que gente que tem aqui no Japão e fica idolatrando coisas. Sofre porque quer um GT Aro, sofre porque quer um Crown, sofre porque quer isso, porque quer aquilo, quer roupa de marca, quer isso, quer aquilo. Ei, meu irmão, com tão pouco se estabelece a alegria. Gente, foram assim, poucas vezes que eu comprei brinquedos para meus filhos. Jogos eu comprei, para interagir um com o outro, mas brinquedos que isolam, assim, eu acho que eu não comprei nenhuma. Então, na minha casa, tem jogo de tabuleiro, na minha casa tem Uno, várias coisas para fazer o quê? Conexão com a família. E eu me conectei. Quando eu comprei um videogame, eu comprei aquele do Mario, e jogava nós 4. E era muito legal, porque eu curtia demais, eu parecia criança, ficava, e a pastora Fernanda perdia, tá vendo, eu sou melhor que você. E os meninos riam, aí a gente fazia a dança da vitória, é umas danças estranhas, não posso fazer aqui. Tá filmando. Não fazia? Quando eu ganhava? E eles eram pequenos, eles ficavam assim, olhando pra mim assim, ó. Aí a Fernanda falou assim, ai amor, não ensina essas coisas pros meus filhos. Gente, eu dançava, eu fazia assim, fazia vários movimentos, o Rui fazia assim, ó. E celebrava. Depois, irmão, quando esse menino ganhava, eles subiam no sofá, pulavam na mesa e celebrando. Porque eu estou ensinando a eles que vitória deve ser celebrada. E quando a minha filha ficava chateada que perdeu, eu ensinava. A vida é como um viaduto. Às vezes você está por baixo, você está por cima. Aprenda a lidar com as percas. Porque na vida você vai mais perder do que vai ganhar. Mas os ganhos levarão você ao êxito. Porque você pode treinar e fazer 5.000 setas fora, mas quando você acerta uma, são 3 pontos. Usando para ensinar os meus filhos. Então, por que eu estou falando que eu não dei? Porque os brinquedos eu fazia com caixa de papelão.
capacete, ainda mais escola japonesa. Eu amo essa parte da escola japonesa. Os meninos chegam em casa e falam assim, pai, precisa de caixinha de leite. Caixa de tixo. E no começo eu não entendia, mas para que levar esse monte de lixo para a igreja, para a escola? Aí eles voltavam com uns robôs tudo torto assim, ó, de caixinha. Voltavam com várias coisas, eles faziam até carrinha do Hot Wheels com papel e papelão. Eu falei, que legal. Aí a Radassa vivia fazendo robô de caixa de papelão. Nossa, eu entrava na brincadeira. Eu punha eles dentro de caixa de papelão, punha asa e ficava no papelão, aí rasgou o papelão, caiu no chão. E era diversão total. Vai passar essa fase? Hoje em dia, um só não cabe na caixa de papelão mais, velho. E também não tenho força para levantar como avião. Mas o pouco com Deus, frase. É o quê? Olha, pode ter até dificuldade financeira, mas se um homem ele é rendido a Jesus, cara, a mulher que é de Jesus ama ele. Porque tem uma coisa boa nas mulheres, cara. Quando ela fala que está contigo, ela está contigo. Você está doido, cara. Feliz é o homem que encontra uma mulher dessa, que aguentou um barrigudo, feio, pelado, é ridículo, sem dinheiro. Sem dinheiro. Aí ela diz assim, amor, eu te amo. Oh, meu Deus, eu valorizo cada eu te amo. Por quê? Eu já estive junto com ela, com o gás cortado, e tendo que entrar no carro, nós quatro, meus bebês pequenininhos, para ir tomar banho na igreja. E ela não estava me xingando, não estava falando, quer dizer, falou um pouquinho antes, mas ela passou comigo a situação. Hoje, os melhores presentes da minha casa vai para quem? A maior quantidade de dinheiro nessa casa, quem é que tem? Pergunta para mim quem tem um cartão de crédito, todinho, meu. Pergunta quem tem minha conta na mão, caderneta na mão. Pergunta aqui para mim se ela sabe de todos os meus gastos. Pergunta para mim se a fatura não vai na mão dela. Tudo está com ela. Por quê? Se ela me sustentou em amor nos meus dias mais difíceis, então agora que estou bem, ela deve desfrutar do regozijo, do despojo da guerra que ela enfrentou. E vou dizer mais. Todas as vezes, só uma vez que eu deixei, mas todas as vezes que eu estava presente, nunca o dela foi menor que o dos meus filhos. Meus filhos nunca ficou no lugar da minha esposa. Nunca. Eles sempre ficaram acima. Minha esposa sempre ficou acima. Os presentes melhores para ela, a comida melhor para ela. Eu ensinei meus filhos a dar a primeira parte para ela. Meus filhos abrem uns picolé, eles oferecem para os pais. Se a gente quer. E no dia que nós estávamos no restaurante, eu falei para o Azar foi escolher uma sobremesa, isso tem muitos anos. E quando ele colocou na mesa, eu falei, me dá um pouquinho. Ele falou assim, pai, cara, como Deus falou comigo. Que Deus nos dá tantas coisas, e quando Ele nos pede, a gente não entrega, a gente é como criança. Que não entendeu que tudo é dele. Aí eu olhei assim, eu fiquei pensando, falei, eu confronto esse menino, mato ele, o que eu faço agora? Porque ele não está lembrado que eu estou pagando esse negócio. Eu fiquei com uma vontade de esganar, é de verdade. Aí eu falei assim, tu tá chateado, você vai me dar um pouco de sorvete? Então, no final, você vai pagar a conta, tá? Aí, se fosse hoje, ele ia falar assim, aí você me quebra. Mas ele não pôde falar isso. Não tinha ainda esse meme. Aí ele falou assim, ô louco, pai. Eu falei, filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Então, quando o pai pede algo, não resista a entregar. Porque ele está tendo satisfação de entregar a abundância. Então, se você reter o que é dele, sai para os caras que não entregam dízimo aí. Se você reter o que é dele, ele vai ficar chateado contigo. Aí vai chegar, sabe o que ele vai fazer? Ah, é? Então paga a conta. Aí você paga a conta como? Com a força do braço. E não é por força nem por violência. Escute o que eu vou falar aqui para terminar. Nós estávamos agora, quinta-feira. Nós tivemos uma situação terrível com os legendários. O local principal, que nós íamos fazer o legendário agora em novembro, o japonês alugou para outra pessoa. O meu chão saiu. Porque eu tenho 30 homens vindo de Dubai para participar. Eu não posso cancelar que já compraram passagem. Não posso alterar a data.
A notícia chegou para mim. Estava eu, o pastor Eric, e o pastor Eric já entrou assim, Senhor, tem de misericórdia, tá, blá. Nós oramos, eu falei, Eric, bora, come aí, rapaz. Tá no restaurante, o Eric. Quem foi? Comemos. Vamos entrar no carro e vamos pro meio do mato. Entramos no carro e fomos. Comecei a procurar local, rodar. Achamos vários. E de todos que achamos, só 2 encaixavam e nós não sabíamos ainda o que dar a resposta. Aí nós ligamos, aí teria que ligar, não podia falar, tínhamos que ligar ontem de manhã. Eu estou indo para a minha empresa de manhã, eu falei, Eric, vai para a minha empresa que eu vou se encontrar com lá para a gente resolver isso. E ele me ligou, Jacob, e não sei o quê, e nervoso, é o sistema fleumático, né? O que vai fazer? Eu falei, para de ser minhoca. Ele não sabe qual é a cabeça, qual é a bunda, você não sabe. Eu falei, calma. Não, como assim calma? Eu falei, você se preocupa demais. Aí ele, como assim? Preocupa demais? Você que se preocupa de menos, então um tem que se preocupar pelo menos. Foi desse jeito, cara. Eu falei, né, fiquei no telefone zoando ele. Eu falei, qual é o Deus que você serve, cara? A obra é dele, não é nossa, não. Esse medo que nós temos de passar vergonha é porque a gente não quer ser humilhado. A gente não quer dizer assim, não consegui não, deu errado, viu? Me perdoa, falhou, deu isso, deu aquilo. Mas eu quero saber uma coisa, a gente não pode ter medo de ser humilhado, não, de errar, de falhar, de não conseguir. Porque eu estou tentando fazer, mas a obra é minha ou é de Deus, Eric? É Ele que faz ou eu que faço? Que foi você que me mandou na cruz do Calvário? E eu falando assim com ele, mas na zoeira. Ei, minhoca, me responde. E ele rindo, cara. Ele começou um estado de riso no telefone. Pode ser minhoca, mole, pra lá, não sabe? Ei, rapaz, nós servimos a Deus. E Deus vai resolver esse negócio, descansa. Ele falou, se você está falando, então tá bom. Também não quero mais saber. Eu, gente, cheguei na minha empresa, conversando com o pessoal, e dentro de mim, oração em línguas, Espírito Santo, tu sabes da nossa necessidade. Não tem problema, se o Senhor quer fazer a gente passar vergonha também, estamos aí para isso. Os humilhados serão exaltados. E fui orando a Deus. Não é por minha força, nem por violência. Eu estou aqui para servir, se Deus quer me usar, me use. Se quer me colocar nessa posição, coloca. Se quer fazer legendário, faça. Se não der também não faz. Entendeu? Já sei que tudo veio dele mesmo, o meu carro, tudo que tem é dele. Eu já sei o que é ficar sem gás também. Já passei vergonha, gente falando mal de mim, gente me xingando. Tem gente que, estou na igreja hoje, amando aqui a igreja, mas quando chegou, odiava a igreja. E quando fala igreja, eu não gostava do pastor. Está tudo certo. Eu confio em Deus, a obra de Deus, certo? Porque eu tenho uma certeza. Ele está atravessando na minha direção. Ninguém está me ajudando. Posso até ser um cara que me feri nesses anos todos. Mas sempre Ele está na nossa direção. Acabou o culto. Não. Tem que concluir, né, gente? O sermão tem que concluir. Quando chegou, gente, 5h da tarde, o Alexandre ligou para a moça. A moça falou assim, todo o espaço, deve ter uns 6 mil metros quadrados. Todo o espaço posso alugar para vocês? O valor é X, é menos que a metade do valor que nós pagávamos na outra base. Pode colocar ônibus se quiser, fazer fogueira onde vocês quiserem, pode fazer o que vocês quiserem. Só que o que foi legal, calma, gente, o que foi legal é que estava eu, o Alexandre, que estava no telefone, e o Eric do meu lado. Sabe aquela coisa boa? Você fala, nha! Cara, o Alexandre, não sei o que, em japonês, rapaz, ele desligou. Ele falou, uhul! A base é nossa! Isso é o que? Aí eu olhei para ele assim. Me diz, ele acredita nele, faz mesmo. Ele fica assim, sabe? Acho que é tique, não sei. Aí ele olhou para mim assim, começou a rir, gente. Você está rindo de quê? Não foi por minha fé, não, cara. Porque a Bíblia diz que ele fez o fim no começo e
tudo que ele tem para nós, em Jeremias 29:11, bem sei os planos que tem para vós, plano de fazer o bem e não o mal. A obra é dele, confio nele, a minha casa é dele, meus filhos é dele. Então, quando eu confio nele, o barco encosta. E quando o barco encosta, ele não vem para deixar a gente à deriva, deixar a gente perdido, solto. Ele vem e a gente, quando encontra ele, mesmo possesso, ferido, a gente vai prostrar e vai o adorar. Porque libertação é para mim e para você. Ser curado das feridas é para mim e para você. Ser liberto de demônios e opressões é para mim e é para você. Não é para novo convertido, é para mim e para você. Eu e você temos que prostrar e o adorar. Tem uma música que chama O Deserto, de uma moça. Eu quero prostrar em mim e o adorar. Qual foi a sua pedra que você ficou se batendo? E aí, o seu pai não resolveu? Sua mãe não resolveu? Seu professor não resolveu? Porque você sabe toda a história do gadareno. Mas uma vida longe de Jesus é uma vida de ferida após ferida. A Bíblia diz que ele bateu uma vez, ele se batia. A Bíblia diz que ele andava junto com os mortos e não havia vida. Ele estava prestes a cair no sepulcro e morto. A vida toda, possesso, preso, influenciado e se ferindo, se ferindo, se ferindo. Não é um ministério que fere, não são pessoas que ferem, são as nossas expectativas que nos ferem. Porque se nós olharmos as pessoas nas suas próprias realidades, veríamos que nós precisaríamos amar os defeitos e cuidar, do que propriamente esperar ser cuidado. O gadareno se encontrou com Jesus, Nicolas. Porque a gente pensa que quando a gente está em meio a demônios, meio a sepulcros, em meio à morte, ele não vai vir, ele remou. Ele pegou o vento, atravessou a tempestade de um dos seus discípulos e Chico chegou do outro lado. Ele chega, segura essa música aí. Ele chega para o nosso lado. Pastor Jacob, quem és tu sem Jesus? Zero. Sabe o que é zero? E o que é você sem Jesus? Diga, zero. Então, zero junto de zero. Zero vezes zero? Zero vezes zero? Ok. Vem aqui, Ezaf. Esse aqui é para os adolescentes. Ele é Jesus. Filho, está sarando já. Ele foi picado pelo inseto, está sofrendo uma alergia. Mas agora você é Jesus aqui. Eu sou zero, ok? Eu sou zero, ok? Jesus é um. Cheguei do lado, eu sou quanto? Um. O que eu sou agora? Estou na posição certa? Eu sou o zero. Ele é o um. E eu sou o? Vem aqui, Yud. Vem outro zero. Qual o valor dele agora? Vem aqui, Maria. Chegou outro zero. Qual o valor agora? Vem, Brenda. Outro zero. Quando a gente vale agora? Vem, Maria. Chegou outro zero. Agora nós somos o quê? Vem. Chegou outro zero. Nós somos o quê agora? Vem, Eduarda. Chegou outro zero. Agora é quanto? Quanto que vale? Quanto que valemos agora juntos? E se vir outro zero? E se vir outro zero? Agora tira o número 1. Quem nós somos agora?
Volta que eu não quero ser zero. Vem, vem, vem. Agora somos quanto? O seu valor está em quanto zero você está trazendo para ficar do lado do 01? E é por isso que é legendário 0? Tira o 01. E que número você, legendário, vai ter? Só tem valor se nós estamos... Não é tão ruim ser 0. Não é tão ruim, Udi, ser perseguido na escola. Não é tão ruim ouvir o que as pessoas falam de você. Chamado que chamam você. E fazer com que você se sinta como um 0. A finalidade das pessoas, e muitas das vezes são usadas para você se sentir um 0, de verdade. E não tem nada ruim nisso. De falarem mal da sua aparência, de falarem mal dos seus óculos, ou da espinha que está crescendo, ou até mesmo de você que estava com vergonha de vir porque estava com alergia. Não é tão ruim você ser alguém considerado 0. Não é tão ruim o japonês não entender você na escola e dizer, gaidin, você é estrangeiro, você não faz parte, você não tem cara de japonês, você não tem cor de japonês. E a gente não gosta de ser 0, né? Mas ser 0 é ruim? Por quê? Se você tem um número 1, você não é 0, você é 10. E se você fica perto de outro 0, você agora faz parte do 100, do 1000, do 10.000, do 100.000, do 1.000.000. Então não é ruim ser considerado 0, Duda. Não é ruim expressar a pregação com imagens. Deus te deu o dom da arte. E Ele quer que você esteja do lado dele. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha dúvidas. Duda, que o Senhor lhe chamou para andar com Ele. Expressa com a arte. Expressa com as pinturas. Fale do amor dele. Mostre para o mundo que você foi escolhida por Ele e vai desenhar para expressar o amor dele. Porque tem muita gente que só aprende e só entende com imagem, com arte. As grandes pintores, como Picasso, eram considerados como alguém com problema mental. Mas a mãe dele acreditou em Picasso e o insistiu com a arte. E hoje ele é considerado um dos maiores pintores da história. As artes estão em museus como na França, para serem admirados por pessoas que entenderam que há uma expressão de amor pela arte, há uma expressão de perdão pela arte. Por isso que eu disse, mesmo que você não escreva o sermão, você vai pintar o sermão, porque você tem que pintar aquilo que Deus pintou em você. Então, se as pessoas te considerarem como 0, lembre-se, do lado de Jesus você não é 0. Você está se unindo àquele que te chamou para valer mais do que você imagina. Por isso, não se importe com o que as pessoas vão dizer, vão falar. Não se importe com o que as pessoas falam do cabelo, do rosto, do olho. Não se importe com o que falam da altura. Algum já brincou com você e falou que é muito alto? Já falou? Mas é tão bom ver as coisas de cima. Não é verdade, Maria? O que importa é o que Jesus fala sobre nós. Porque Ele é o número 1, o resto é tudo. Então se o 0 fala com 0, dá em quê? Então se o 0 falar mal de você, vai dar em quê? 0. Mas quando Ele fala de vocês, Ele está dando valor para vocês.
E eu quero dizer que Deus tem valor. Você tem valor para Deus. Vai lá. Obrigado. Quantos zeros nós temos aqui? Expectativas em pessoas, desejos desordenados, vontade própria, idolatria de coisas. Leva você a se ferir. Mas hoje Jesus atravessa o mar para dizer, vem adorar, vem se prostrar, que eu tenho libertação para você, e aqueles que não conseguiram colocar você são curados. Tina, você daqui, que linda. Liberto, Jesus pode fazer isso. Você está aqui por causa de Jesus? Você crê que Jesus pode fazer isso? Eu quero dizer mais uma coisa para terminar. Não subestime que você possa estar opresso, que você possa estar endemoniado. Não subestime isso. Porque ele fica camuflado, prendendo você em feridas, em ofensas. E aí você fica olhando para as coisas e se ofendendo, olhando para as coisas e se ofendendo. Hoje é dia de você ser liberto, sarado dos seus pensamentos, no seu coração, dos seus sentimentos e principalmente na área tridimensional que é o espiritual. E eu pergunto a você, como qualquer outro apelo de sermão, você deseja ser liberto, você deseja ser curado? A palavra já está te limpando. Então, nós somos todos... Realmente você é muito pior que você imaginou. Você é um zero. E eu vou melhorar. Um zero à esquerda, porque na direita está Jesus. Na minha posição, ok? E os zeros aqui que querem Jesus? Vai ficando de pé nesse lugar.